Eu estava ali no cantinho e eu estava prestando atenção na letra das canções que a gente estava cantando. Eu queria pedir para a Ju colocar a última que a gente cantou. Há um lugar para mim. Eu já estava esquecendo o nome. Eu queria dar uma olhada rapidinho na letra dela, porque eu achei que a letra dela vai combinar muito com algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela começa assim, dizendo: enquanto espero em ti, sou levado por tua mão a um lugar mais alto. Existe uma situação de espera em Deus. Existe uma situação em que nós nos colocamos em posição de espera. Só que essa espera não produz em nós, e ela não deve produzir em nós, um vazio. Ela não deve produzir em nós uma insatisfação. O autor dessa letra diz que a espera produz uma condução de Deus a um lugar que nos leva mais próximo de Deus. Pode avançar, Jujuba. Nem vejo o tempo passar. Tua paz me faz sonhar. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não vemos o tempo passar? Será que quando nós estamos diante de Deus, será que nós temos a capacidade de estar em tamanha paz que nos faz sonhar, que nós não temos a capacidade de calcular o tempo que nós estamos diante de Deus? Próximo, Jujuba. Há um lugar para mim, próximo. A próxima que eu queria, a próxima. Há um segredo que eu preciso conhecer. Todo mundo aqui já viveu a fase de infância, que teve segredos com os amiguinhos, mas a gente sabe que segredos não são coisas que se descobrem da noite para o dia. São coisas que exigem aquele tempo que nós não vemos passar, que faz com que no decorrer do dia, no decorrer das nossas caminhadas, no decorrer do nosso tempo gasto, esse segredo seja revelado. Próximo, Jujuba. Neste lugar feito para mim, preparado por Deus. Próximo. Há um convite feito para que eu venha me assentar com Ele. Você já recebeu um convite de alguém? Um convite para uma festa, um convite para um casamento, né, Léo? Ainda está na memória ainda, né, o casamento. Mas um convite para um chá, um convite para tomar um chimarrão, um convite para o que quer que seja. Quando nós recebemos um convite, nós temos que ter a consciência que quando nós aceitamos esse convite, o desfrutar desse convite vai exigir de nós tempo. Nós não podemos, por exemplo, aceitar como para quem gosta de chimarrão, por exemplo, Bru, que gosta, né, Bru? Quando a gente senta para tomar um chimarrão, não é uma coisa assim, dei 2 goladas, não, agora eu preciso levantar e tem outras coisas para fazer. Geralmente, quando a pessoa senta para tomar, tem todo o processo primeiro de preparar o chimarrão, aí depois de ele tomar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando também a gente recebe um convite para um chá, para um café, para alguma coisa, a gente sabe que vai demandar tempo. E aí, quando fala assim, me assentar com Ele, o ato de se assentar e aceitar este convite já nos faz entender que não pode ser algo feito com pressa. O se assentar automaticamente nos faz entender que precisa ser algo que demande tempo e calma. Próximo. E eu vou. Até aí, Jujubes, obrigada. Você vai? Sabendo de tudo que eu falei até agora, sabendo que este lugar preparado por Deus exige primeiro uma espera, exige de nós um tempo de qualidade, um tempo do qual nós não conseguimos, muitas vezes, calcular. Terceiro, este lugar exige a aceitação de um convite,
que também demanda de nós uma espera, demanda de nós um tempo, demanda de nós abrir mão de algo. E terceiro, esse convite, este lugar preparado para nós, exige que nós nos assentemos. Diante de tudo isso, você iria? Você aceitaria, sabendo que o lugar que está sendo preparado para você exige tempo de você? E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Não sobre tempo especificamente, mas sobre pressa. Quem está acostumado a me ouvir falar sabe que eu gosto de falar algumas coisas sobre descanso, sobre desapego, sobre, como o Claudinei gosta de lembrar, sobre vida ordinária e rotina. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais a respeito da pressa. Nós estamos inseridos em uma sociedade que metralha em nós o tempo todo a performance. Nós estamos inseridos na sociedade da performance, que exige que nós façamos muito. O filósofo coreano Shu Han, ele denominou essa era como era da produtividade. Nós passamos a ser medidos não pelo que nós somos, mas pelo que nós somos capazes de fazer em menor tempo possível. Ou seja, quanto mais nós produzimos, quanto mais nós mostramos para a sociedade que nós somos capazes, mais valorizados, mais elevados nós somos. Ou seja, o quão produtivo você consegue ser? No final das contas, é isso que a maioria das empresas querem saber. O quão produtivo você é capaz de ser dentro da minha empresa. Ou seja, a era da produtividade, a sociedade da performance exige isso de nós. E nós, talvez, inconsciente, nós mudamos a chave da nossa mente para corresponder à demanda da sociedade quanto ao que ela espera de nós. Ou seja, nós mesmos passamos a medir o nosso valor pelas coisas que nós fazemos e pelo tempo que nós gastamos para fazer as nossas coisas. Olha só como que isso, mas o que isso gera? O que viver dentro de uma sociedade da performance, dentro da era da produtividade, causa em nós? Causa em nós, starta em nós, inicia em nós aquilo que nós podemos chamar de um processo de aceleração. 24 horas tem que render por 48. E ponto final. Eu tenho pavor daquela frase que fala assim: trabalhe enquanto eles dormem. Gente, sério, eu tenho ojeriza dessa frase. Porque ela vai totalmente ao oposto daquilo que a nossa saúde diz que nós devemos fazer. Não existe isso. Só que isso virou tema, isso virou lema, isso virou tema de tatuagem. Trabalhe enquanto eles dormem, lute enquanto eles descansam, e você vai chegar lá, e foguete não tem ré, bora pra frente, eu não sou foguete, eu tenho ré, eu preciso descansar, sério, mas eu não vou entrar nessa, porque senão... E só que diante disso, diante desses discursos, a gente querendo ou não, a gente começa a ficar acelerado. A gente começa a entrar nesse ritmo de eu preciso fazer mais, eu preciso render mais. E aí a gente fala assim, aí quando a gente percebe, a gente está num ritmo, a gente está diante de situações que nem a gente se dá conta. Você quer ver? Vou ver se você se identifica com alguma dessas situações. Você já se viu em uma situação em que alguém chegou e perguntou para você assim: e aí, fulano, como que você está? E você rapidamente, você nem pensa, tô na correria. Já aconteceu? Tô na correria, tô apurado, tô resolvendo uns negócios aqui, e aquela correria, e tô corrido, tô puxado, tô ocupado. Já aconteceu com você? Mas, melhor ainda, você já se viu no seu trabalho, fazendo alguma coisa, querendo terminar logo?
Não vê a hora, assim, você está fazendo lá um negócio, você está lá, você trabalha 8 horas por dia. Aí você chega às 7 horas da manhã, dá 8 horas da manhã, você já quer terminar o que você começou às 7. E eu quero terminar, eu preciso terminar. Às vezes você não tem nada para fazer depois, vai ficar olhando para o tempo, mas você quer terminar logo. Já se viu diante dessa situação? Já se viu no trânsito com raiva do carro que está andando devagar na sua frente? E aí você começa a fazer assim, você acelera, você chega perto do César, né, César? Opa, desculpa, opa, escapou. Mas aí você chega assim, você acelera, você chega bem pertinho do carro, aí você dá aquelas freadas para ver se ele percebe que ele quer que você abra para você passar. E se ele abre um pouquinho, você passa, você não sabe nem se vai levar o retrovisor dele embora, mas você não, está andando devagar, não sei que negócio é esse, tem que estar andando desse jeito. Já se viu assim? Já se viu com raiva do pedestre na faixa, atravessando como se fosse uma passarela? Aí você para o carro, você liga o pisca-alerta e o pedestre está assim, ó. Mexendo no celular. Gente, né, eu não posso falar não, porque aí a gente começa a se revelar as coisas, né? Toda vez eu falo, minha filha, vamos logo, você não está na passarela, não. A pessoa não está nem me ouvindo, mas eu estou falando. Já se pegou andando no mercado, procurando a menor fila ou caixa vazio para passar as suas compras? Isso nunca aconteceu, né? Acho que isso acontece comigo, né? Mas aí, para piorar, aí você encontra o caixa que está a menor fila ou que está vazio, só que tem uma pessoa na sua frente. Aí você começa a ficar irritado com a caixa do mercado, porque ela está passando as compras da pessoa que está na sua frente devagar. Aí você está lá assim, bora minha filha, eu não tenho o dia todo para esse negócio. Mas será que essa mulher está olhando que essa pessoa está comprando? Oh, meu Deus, aí você começa a olhar no relógio. Já aconteceu com você? Já? Ai, fico mais aliviada, que não é só comigo, viu? Porque às vezes eu penso assim, falo, Senhor, por isso que eu falo, lá estou da cor de limão, né? Mas enfim. Essa aqui não aconteceu nunca com você. Já se irritou com a pessoa que visualizou a sua mensagem no WhatsApp com o azulzinho, mas não te respondeu? Essa não acontece, né? Não, essa não é possível, né? Aí, para piorar, a semana, você viu que a pessoa visualizou, aí como ela não te responde, você começa a mandar interrogação, para ver se a pessoa... Não, a Bruna nem podia dar no WhatsApp, para comer de conversa, né, Bruna? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Aí você começa assim, só para a pessoa perceber assim, ó, estou esperando uma resposta. Já aconteceu? Só que isso realmente acontece. Mas e quando a gente transfere essa pressa para o nosso relacionamento com Deus? Já se viu lendo a Bíblia e vendo quantos versículos faltam para acabar o capítulo? Já desanimou com o seu devocional quando percebeu que o capítulo que você tinha lido no dia tinha 50 versículos para ler e você está com pouquíssimo tempo para terminar o seu devocional? Esses tempos atrás eu decidi ler o livro de Salmos, né? Estou avançando, todo dia lia 3, todo dia não, né? Porque Jesus sabe que de vez em quando nós falha. Mas estava lendo. Chegou no 115, eu comecei a negociar com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não vou ler o Salmo 119, não. Sério, estou confessando meu pecado. Porque eu não sei para quem sabe, o Salmo 119 tem mais de 100 e poucos versículos. Eu até esqueci quantos que tem, mas tem mais de 100. Deus, eu acho que eu vou pular o Salmo 119. Aí lendo 116, falou, Deus, é o seguinte, Salmo 119 é grande, né, Jesus? Vai quebrar minha rotina, Jesus, vai quebrar meu ritmo de leitura, era 3 salmos por dia. Se eu ler o Salmo 119 em um dia, o que vai acontecer? Vai quebrar meu ritmo. E eu negociando com Deus. 156? Oi? 176? Misericórdia, eu achei que era menos. Mas 176 versículos. E eu negociando com Deus. Aí chegou no 118, eu falei, tá bom, Deus, eu vou ler. Só que é o seguinte, Deus, eu não vou ler tudo em um dia. Eu vou partir. E ele tem uma divisão lá mesmo, alfabética, que dá para você... Aí eu fui lendo, quebrei, mas aí eu não pulei o Salmo 119. Mas já aconteceu com você? Já aconteceu com você de... Oi? A genealogia é melhor nem falar nada, né? Aquele que nunca pulou a genealogia que atira a primeira pedra.
Mas já se apressou no seu momento de oração? Você acorda aquele dia, você fala assim, Jesus, hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou passar um momento com o Senhor. Aí 5 minutos depois você já assim, tá bom, né, Deus? Já deu, né? Acho que a gente já deu para bater papo, já deu para se acertar. Acho que agora dá para começar o dia, né? Já aconteceu com você? Eu confesso que todas essas situações que eu estou falando com vocês já aconteceu comigo. Confesso que todas elas são resultado da minha pressa. Todos esses sentimentos são gerados porque eu estava com pressa. E esses dias, em uma das minhas sessões de terapia, eu fui surpreendida com uma pergunta que eu não soube responder. E a pergunta da minha psicóloga foi a seguinte: qual a razão da sua pressa? E eu falei, não sei. Ela, por que você vive tão apressada? Por que as coisas andarem mais devagar te irritam tanto? E eu não soube responder essa pergunta. Só que como o Espírito Santo não deixa nada passar batido, o Espírito Santo não deixou que aquele questionamento morresse ali. E esse questionamento continuou ecoando no meu coração. O Espírito Santo, em todas as oportunidades que surgia, ele vinha com essa pergunta ao meu coração: qual a razão da sua pressa? E eu ainda não tinha conseguido encontrar uma resposta quando eu decidi que eu compartilharia com vocês essa noite a respeito da pressa. E eu gostaria de compartilhar com vocês esses questionamentos. Você está apressado por quê? O que você espera viver ou experimentar que faz com que você faça tudo com pressa? Talvez você encontre respostas rápidas e justificativas rápidas, como o seu excesso de demandas, o seu trabalho, o seu chefe, os seus clientes, os seus filhos, o seu marido ou a sua esposa, a sua casa. Tudo demanda tempo, tudo demanda atenção, e entre essas inúmeras coisas que nós precisamos fazer, a pressa parece a melhor solução. Afinal, se fazemos rápido, podemos fazer mais e em menos tempo. Uma pessoa que eu gosto de acompanhar, que chama André Costa, ele disse o seguinte: a pressa é vista como a solução para que o homem salve o seu próprio tempo. Mas será que essa premissa é verdadeira? Será que o excesso de demandas e fazer mais rápido para que nós possamos fazer mais justifica a nossa pressa? Será que essas demandas que nós consideramos urgentes, afinal, o chefe te incomodando, o cliente te mandando mensagem, o filho chorando, o marido perguntando as coisas, a casa por arrumar, as coisas por fazer, justifica nós estarmos com pressa? Mas para que nós possamos responder essa pergunta, eu convido você a olhar para uma pessoa que vai nos ajudar essa noite. Afinal de contas, se nós nos chamamos de cristãos, que significa pequenos cristos, por que não olhar para o nosso grande Cristo e saber o que Ele tem a nos ensinar a respeito da pressa? Amém? Mas antes eu gostaria de orar para que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, mais uma vez por nós estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença, engrandecendo e glorificando o Teu santo nome, Pai. Nós acreditamos na Tua promessa, Deus, que diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós acreditamos que a Sua presença está neste lugar essa noite, Pai. E nós te pedimos, ensina-nos, Jesus. Ensina-nos a viver, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, a começar pelo meu. E mais do que falar, ó Deus, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a abrir Lucas, capítulo 8,
A gente vai ler a partir do versículo 40. Lucas 8, a partir do versículo 40. Que diz o seguinte: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, apenas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Já parou para pensar que não há nenhuma passagem bíblica que nos relate que Jesus correu? Já parou para pensar? Já percebeu que não há nenhum relato bíblico que nos diga que Jesus estava com pressa? A passagem que a gente leu agora, ela mostra que Jesus está diante de uma demanda urgentíssima, literalmente questão de vida ou morte. Mas nem por causa disso a Bíblia fala que Jesus saiu correndo. Jesus ele estava sendo recebido com alegria, provavelmente retornando a Cafarnaum, que era o quartel-general dele, como hoje a gente costuma chamar Cafarnaum, que era o lugar onde ele fixou residência e permanecia quando ele não estava fazendo as suas viagens. Mas aquela alegria de repente é interrompida, porque um homem importante, Jairo, dirigente da sinagoga, se lança aos pés de Jesus e implora, desesperado, que ele vá até a sua casa e cure a sua filha que estava à beira da morte. Obviamente, Jesus prontamente aceita ir, só que ainda assim eu não consigo imaginar Jesus andando com muita pressa. Até mesmo porque o próprio evangelista fala que havia uma multidão que o comprimia e se aglomerava ao redor dele. Eu não sei se vocês já tentaram andar em multidões. É impossível andar rápido. Principalmente porque essa multidão não estava aglomerada por causa de um show, ela não estava aglomerada ali por causa de algum acontecimento. Ela estava aglomerada ali justamente para ver Jesus. Jesus era a razão da multidão estar ali aglomerada, comprimindo, porque eles estavam ali querendo, esperando que Jesus fizesse algo por eles. Então, é meio praticamente impossível imaginar
que Jesus conseguiu andar de uma maneira rápida em direção à casa de Jairo. Mas ele partiu em direção à casa dele, com essa multidão rodeando, e eu fico imaginando a cena. Gente, eu sou muito imaginativa, vocês já perceberam, né? Mas eu fico imaginando a cena. Jairo, na frente, angustiado, preocupado, e Jesus atrás, e Jairo andando, e Jairo olhava para trás, e vendo que aquela multidão ali ao redor de Jesus, e eu fico imaginando Jairo falando, bora, querendo falar para ele, bora Jesus, vamos Jesus, anda Jesus, minha filha vai morrer, e aquela multidão ali, atrapalhando. De repente Jairo olha para trás e Jesus está parado. Jesus está parado. Acho que Jairo fala assim, e agora? E Jesus para. E aí ele começa a falar assim, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim, eu quero saber quem foi. Olha como que a situação é no mínimo interessante. Jesus está rodeado por uma multidão, numa situação que exige pressa, e Jesus para, porque ele disse que alguém tocou nele. E aí Pedro, né? Pedro não podia deixar a oportunidade passar, fala assim, diz o óbvio, né? Aparentemente. Jesus, tem uma multidão. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Mestre, a multidão, mestre, está te comprimindo. Tipo, Jesus, é óbvio que alguém vai te tocar. Mas Jesus insiste. Alguém me tocou, pois de mim saiu o poder. E aí, e não que Jesus não soubesse quem o havia tocado, mas Jesus estava dando oportunidade àquela mulher para que ela se revelasse. E ela se revela, tremendo, com medo, diante de todos os estigmas que rodeavam ela, pelo problema que ela tinha, que era o fluxo de sangue, que tornava ela impura, ou seja, nem numa multidão ela poderia estar. Mas quando Jesus olha para ela, ele garante para ela a paz que ela estava buscando, além da cura que ela precisava. Só que diante dessa situação, diante dessa aparente interrupção, chega alguém na casa de Jairo. E Jairo escuta a única coisa que ele não queria escutar. Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. A Bíblia não nos fala qual foi a reação de Jairo, a Bíblia não nos fala o que se passou na cabeça de Jairo. Mas eu sei o que passaria pela minha cabeça. Eu começaria a levantar alguns questionamentos. Se Jesus tivesse andado mais rápido, se ele tivesse dispersado a multidão, se ele não tivesse parado, tudo seria diferente se Jesus tivesse se apressado. Mas Jesus coloca fim às preocupações de Jairo, ao dizer para que ele não tenha medo, pois a sua filha seria curada. Não no tempo de Jairo, não no tempo daqueles homens que falavam que ele não devia mais ser incomodado, não do jeito que eles estavam imaginando, mas ela realmente foi curada, no tempo e do jeito de Jesus. E eu gostaria de convidar você a parar e pensar um pouco melhor nessa situação. Melhor, eu gostaria de convidar você a analisar a vida de Jesus como um todo. Jesus, quando ele veio à Terra, todos nós sabemos que Jesus tinha uma missão. Jesus, mais do que uma missão, Jesus estava plenamente consciente do tempo que ele tinha para desempenhar essa função. Jesus sabia que o tempo de vida dele na Terra seria curto, e Jesus sabia que o tempo de ministério ativo dele seria mais curto ainda, que era 3 anos. Jesus teve 3 anos para ensinar 12 homens incultos e uma multidão sofrida e também inculta a respeito das verdades do reino de Deus.
Jesus estava plenamente consciente de que o seu tempo era curto. E mais do que isso, Jesus sabia que cada dia que ele acordava, cada passo que ele dava, cada minuto que ele vivia, o aproximava da cruz, que era a missão maior dele, morrer por nossos pecados e nos trazer salvação e redenção. Essa era a missão de Jesus. Analise agora a demanda mais urgente que você já teve. Aquela que exigiu o seu maior tempo, o seu maior esforço e que parecia que o relógio estava contra você. Veja se ela se compara às demandas que Jesus tinha. Podemos dizer em termos humanos que Jesus foi o ser humano mais ocupado da terra, tanto por suas demandas sempre urgentes, cura é urgente, libertação é urgente, propagar um reino é urgente, quanto a sua própria missão em si, salvar o mundo. Contudo, não houve homem mais entregue e mais presente em tudo o que fazia quanto Jesus, mesmo quando ele era interrompido. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus foi muito interrompido. Jesus estava ensinando, surgiu um cego para curar. Jesus estava pregando, surgiu um endemoniado para libertar. Jesus estava chegando na cidade, todo mundo recebendo ele feliz, chegava um homem desesperado porque a filha estava doente. Jesus estava lá ensinando, vinham os discípulos: mestre, a multidão está com fome, o que nós vamos fazer? Jesus era interrompido o tempo inteiro. Só que em nenhum momento da Bíblia você vai vendo assim: e Jesus se irritou com a interrupção. E Jesus mandou os discípulos esperarem. E Jesus falou que aquela hora não dava para ele curar. Nós não vemos isso na Bíblia. Ao contrário, nós vemos uma recepção da parte de Jesus a respeito das interrupções que ele tinha. E esse é um exemplo disso. Jesus está indo resolver uma questão de vida ou morte e tem uma mulher sofrendo há 12 anos, já sem esperança, já sem recursos, já sem forças provavelmente, porque nós que somos mulheres, nós sabemos o quanto sangrar tira as nossas forças. Agora imaginem passar por isso por 12 anos. Jesus não era nem a última esperança dela. Jesus era o grito de desespero dela. Se Jesus não resolvesse, nada mais resolveria. Jesus poderia ter deixado passar. Jesus poderia não ter parado. Jesus estaria plenamente consciente de quem que foi curado naquele momento. Mas Jesus parou. Jesus acolheu a interrupção que aquela mulher causou no seu caminho e completou a obra na vida daquela mulher. Ou seja, Jesus, ele era ocupado, mas isso não fez com que ele se tornasse desumano ou menos do que ele era. Você já foi interrompido? Quando você estava muito ocupado? Como que você se sentiu? Eu confesso que quando eu estou no meu trabalho ou quando eu estou fazendo algo e alguém me interrompe, o primeiro sentimento que eu tenho é de irritação. Vigia, irmão. Mas, olhando para Jesus, olhando para as demandas de Jesus, olhando para aquilo que Jesus precisava fazer, eu começo a entender que eu preciso repensar algumas atitudes em relação a como eu me coloco diante da vida. C.S. Lewis diz que nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus, e mesmo assim, ele não deixava de orar. E eu acrescentaria, ele nunca deixava de se relacionar com as pessoas, ele nunca deixava de servir,
Ele nunca deixava de estar disponível para aqueles que os buscavam, e Ele nunca andava com pressa. Nós, ao contrário, nunca estivemos com tantas possibilidades de estarmos próximos dos outros. WhatsApp, videochamada, videoconferência, internet, Instagram, Facebook. E nós também nunca tivemos tantos métodos de gestão de tempo. Celular era para estar aí para isso, para agilizar, para facilitar as relações, para nos ajudar que nosso tempo seja otimizado. Mas nós nunca estivemos tão ausentes, tão cansados, tão apressados como nós estamos agora. Parece que nós estamos em uma competição frenética para ver quem tem a vida mais corrida e mais cansativa. E por causa disso, nós estamos sempre com pressa. Você já notou que os piores momentos da sua rotina envolvem a pressa? Brigas, discussões, acidentes, desatenções, planos frustrados, na maioria das vezes, estão atrelados com o fato de nós estarmos com pressa. A irritação de manhã com o filho que não termina de se arrumar e você está atrasado para ir para o trabalho e a criança não sai de dentro de casa. A raiva com aquela pessoa que está atrapalhando você naquilo que você precisa fazer. A discussão boba com o marido, porque ele está atrapalhando você na hora que você precisa fazer a comida e ele não para de fazer pergunta. Fala, Deus. Segunda já, hein? Terceira pode pedir música, né? Oh. Mas você já parou para perceber como que essas coisas só acontecem quando nós estamos com pressa? Não estou aqui para levantar bandeira a respeito do que você pode ou não pode fazer em relação à sua vida e nem em relação à sua rotina. Cada um sabe as demandas que precisam ser supridas no dia a dia. O problema aqui não é ter muitas coisas para fazer, mas sim usar a pressa para conseguir fazer. O filósofo cristão Dallas Willard sabiamente diz que o caminho para a verdadeira humanidade passa por eliminar impiedosamente a pressa de nossas vidas. Por isso, diante de tudo que nós já falamos e diante do exemplo do nosso Senhor Jesus, eu gostaria de dizer 3 lugares possíveis para onde a nossa pressa pode nos levar. O primeiro lugar, a pressa nos leva a um lugar de desconfiança em relação a Deus. A pressa é o sintoma de um coração que não aceita o ritmo que Deus estabeleceu. A pressa faz com que nós estejamos constantemente nos rebelando contra a cadência de Deus sobre as nossas vidas. Passamos a olhar períodos de espera, enquanto espero em Ti, não como um lugar de florescimento, mas como um lugar vazio e de desalento. Quando nós somos obrigados a esperar, nós não conseguimos ver Deus nesse lugar. O nosso primeiro grito é: Deus, eu estou abandonado. Apressa-te em me socorrer. Nós não conseguimos enxergar a espera como um movimento de Deus. Ao contrário, na espera nós achamos que Deus não está fazendo. E essa semana eu vi o relato de uma moça que esperou muitos anos para conseguir engravidar. E ela conseguiu depois de muita luta. Hoje ela tem 3 filhos. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim que ela nunca se relacionou tanto com Deus quanto no período em que ela estava esperando por Ele. Mas nós olhamos a espera como algo negativo, como algo difícil, como um lugar de sofrimento. Mas em nenhum momento na Bíblia nós vemos a espera como algo ruim,
Ao contrário, eu não consigo ver outro jeito de Deus agir do que fazer os homens esperarem. Ah, porque Deus é ruim? Não, porque Ele é sábio. E porque Ele sabe o que a espera pode produzir em nós por meio dEle. Desde o Éden, Adão e Eva tinham que esperar a viração do dia para se encontrar com Deus. Noé teve que esperar as águas baixarem para sair da arca. O povo no deserto teve que esperar anos para conseguir conquistar a terra prometida. Davi foi ungido rei e demorou anos para receber a coroa em sua cabeça. E nós poderíamos passar aqui a noite inteira citando exemplos bíblicos do quanto a espera pode ser produtiva no solo de Deus. Mas a pressa ela vai na posição totalmente oposta. Ela nos coloca nesse lugar de desconfiança, do qual nós passamos a questionar a presença de Deus e se Ele realmente está conosco. Passamos a lidar com o nosso tempo como propriedade privada nossa e não como algo a serviço do reino. Passamos a querer que Deus trabalhe de acordo com o nosso tempo e nosso relógio e nos esquecemos que Deus não tem relógio, que Ele não se atrasa e nem se adianta. Aquele ditado popular que fala que a justiça de Deus tarda, mas não falha, não é correto. Deus não tarda. Ele não falha, mas Ele também não tarda. Porque Ele sempre está. A definição de Deus é eu sou. Porque Ele é. Com Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Porque Ele é. Está tudo ali diante dEle. Mas a nossa pressa faz com que nós passemos a questionar a soberania de Deus a respeito de nossas vidas e a respeito de outras pessoas. Ao estarmos apressados, questionamos Deus quanto ao seu agir e ao seu cuidado e deixamos de lado até mesmo a passagem bíblica que nos ensina que com Deus há tempo para todas as coisas. Passamos a agir feito crianças birrentas e mimadas, que não sabem lidar com a espera de algo pelo qual elas anseiam. Ficamos neste lugar de desconfiança que faz com que a palavra de Deus não crie raízes profundas e nem possa frutificar. Confiar em Deus é o antídoto da pressa. Segundo, a pressa nos leva a um lugar de controle. Não é preciso muito tempo de caminhada com Deus para entender que Deus está sempre nos convidando a encontrar esse lugar de descanso e de total entrega a Ele. Diferente do discurso operante do nosso tempo, que diz que nós devemos assumir o controle de nossas vidas e tomar as rédeas da situação, Deus nos convida constantemente a entregar o controle de nossas vidas em suas mãos. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está em Lucas 9, 23, só que é na versão A Mensagem, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: quem quiser seguir-me, Jesus falando, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Lucas 9, 23, na versão A Mensagem. Contudo, a pressa nos leva ao extremo oposto de deixar Deus assumir as rédeas. A pressa constantemente diz que devemos fazer bem mais que o nosso limite. E o pior, constantemente nos diz que nós podemos fazer bem mais do que o limite que Deus estabeleceu sobre nós. Ela nos faz esquecer que todas as dimensões de nossas vidas, incluindo o nosso tempo, devem glorificar a Deus. Por isso, a pressa é incompatível como cristão. John Mark afirma o seguinte: viver o reino de Deus é se submeter ao ritmo divino. E isso inclui equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, e também na forma como nós trabalhamos. E ao olharmos a forma de Deus agir,
pelo modo que Jesus viveu aqui na terra, nós percebemos que Deus não corre, Ele caminha. Jesus estava no meio de uma tempestade, no mar revolto, e um barquinho lá no meio do mar, sendo chicoteado pelas ondas. Mas a Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas. Ele não correu em direção ao barco. Deus, que não é limitado ao tempo, escolheu se limitar ao tempo para nos ensinar a lidar com o nosso tempo. E qual que é o jeito de nós lidarmos com o nosso tempo? Submetendo a Ele. A certeza de que Deus está no controle deve nos trazer paz. E é essa paz que nos ajuda a não agirmos com pressa. E terceiro e último, a pressa nos leva a um lugar de insatisfação. Já tentou cozinhar com pressa? Já viu a bagaceira que vira? Você vai cozinhar com pressa e você erra o sal, a colher cai, a água quente respinga, o copo quebra, a panela queima, o alho torra e vira aquela bagunça, que daqui a pouco quando você vê essa cozinha já está um caos, você não sabe mais para que faz. E isso também é o que acontece com a gente, é o que acontece com as nossas vidas. Quando nós estamos com pressa, o tempo que nós gastamos para fazer algo, por incrível que pareça, duplica. Nós acreditamos que a nossa pressa vai fazer com que as coisas andem mais rápido, mas ao contrário. Às vezes a pressa é o que faz com que o nosso tempo não renda. Na cozinha é assim. Se a gente faz com pressa, se a gente gasta 20 minutos cozinhando, a gente vai gastar 40, porque você tem que recolher o copo que quebrou. Você tem que ir lá passar o curativo, fazer o curativo na queimadura que você pegou. Você vai ter que refazer o arroz que você errou o sal. Você vai ter que amassar o alho de novo porque você torrou o alho. E a pressa é do mesmo jeito. A pressa faz com que nós estejamos o tempo todo insatisfeitos com as situações. A pressa, ela nos desumaniza. A pressa nos torna insensíveis. A gente não sabe que aquele carro que está andando devagar na nossa frente, às vezes está com uma criança recém-nascida. A gente não sabe se a moça que está passando devagar na faixa, às vezes está com algum problema de mobilidade. A gente não sabe qual é o problema que aquela caixa de mercado está passando, mas nós automaticamente começamos a ficar com raiva dela porque ela não está fazendo as coisas no nosso tempo. A gente não sabe se a pessoa que não leu a nossa mensagem não está passando por algum problema. Mas nós já ficamos irritados, nós já ficamos insatisfeitos, nós já começamos a reclamar, porque nós estamos com pressa. E o mais engraçado, a pressa nos coloca à espera de um tempo que nunca sobra. Ao contrário, sempre falta. A pressa é incompatível com a vida abundante prometida por Jesus, justamente porque ela não permite que nós experimentemos plenitude de vida, já que a pressa é a tendência do nosso coração desorganizado de não estar presente. E a vida sem presença jamais será um presente. A pressa só nos leva a experimentar inúmeros malefícios: irritação, indiferença, egoísmo, escapismo, incapacidade de amar e de se compadecer do próximo. E só um adendo aqui: a pressa também é incompatível com o amor, pois o amor exige tempo. Além de frieza espiritual, afinal de contas, aceitar o convite de Deus exige nos assentar e esperar para que Ele possa vir e ceiar conosco. A pressa nos coloca em busca de um pote de ouro no final do arco-íris. E esse
é o problema. Não existe pote de ouro. Só existe essa insatisfação de que parece que eu queria e que eu poderia fazer mais. E o tempo sempre parece tão pouco, tão escasso e tão raro de se conseguir. Ela não permite que nós desfrutemos de nada. Por isso que quando nós falamos sobre descanso como algo bíblico, parece tão absurdo hoje em dia. Já que a pressa, ela nos cega para a verdade de que a vida só se faz enquanto se vive, não enquanto se corre. Estar apressado corta a nossa conexão com Deus e com os outros. Existe um ditado popular, já estou cheio de ditado, que diz assim, que a mente vazia é a oficina do diabo. Já ouviram essa? Só que a mente ocupada e apressada também pode ser oficina do diabo. Um pensador cristão disse que se o diabo não conseguir te fazer pecar, ele certamente te manterá ocupado, para que você não consiga se assentar e aceitar o convite de Deus. Pense nisso. E para finalizar, mais um ditado popular, que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas essa noite eu gostaria de mudar. E eu gostaria de dizer que a pressa é inimiga da sua vida com Deus e do seu relacionamento com Ele. Por isso, desacelere, não corra, caminhe com Deus. E certamente você chegará lá. Amém? Confesso para vocês que a proposta dessa palavra, para mim, também é um desafio. Eu acredito que para todos nós, já que nós estamos inseridos na era da produtividade, nós precisamos entender que com pressa não há relacionamento com Deus. E não há relacionamentos saudáveis com os nossos. A pressa não permite que nós vejamos os nossos filhos crescerem. A pressa não permite que nós vejamos as qualidades dos nossos cônjuges. A pressa não permite que nós desfrutemos do prazer do nosso lar, da bênção da nossa casa. A pressa não permite que nós nos coloquemos à disposição do nosso próximo. A pressa não permite que você viva a sua vida. Por isso, mais uma vez, entre oração, leitura da palavra, meditação a respeito da palavra de Deus, coloque mais uma prática espiritual na sua vida. Desaceleração. Desacelere. Se não der para começar de uma vez, comece aos poucos. Desfrute da comida que você está comendo, larga a mão do celular na hora da comida. Você não sente nem o gosto da comida. Desliga a televisão na hora que você estiver na mesa. Respeite a pessoa que está na sua frente no trânsito. Seja menos um nessa cidade maluca e desenfreada, que é impossível você sair e andar nessa cidade sem levar pelo menos 5 sustos no dia. Veja esses pequenos atos que nos levam para mais próximo de Deus. E quando a pressa vier, lembre-se de Jesus. Não houve homem mais ocupado do que Jesus, mas ele nunca deixou de orar. Amém? Vamos orar? Nesse momento de oração, eu convido você a lembrar dos seus momentos de pressa, a lembrar daquilo que aconteceu essa semana, que talvez aconteceu antes de você vir aqui para o culto, que já fez com que você se irritasse, com que você chegasse aqui insatisfeito, com que você vivesse a semana de uma maneira insatisfeita.
eu gostaria que você fizesse esse exercício de apresentar a Deus essas situações. Eu gostaria de propor que você convidasse Jesus a fazer parte do seu dia a dia, de forma com que Ele realmente seja dono do seu tempo. Jesus, Ele não quer apenas o seu coração, Ele quer o seu coração, a sua vida, mas também o seu tempo. Então, se coloque nesse momento diante de Deus e confesse: Deus, eu não consigo. A pressa já tem sido a minha companheira diária. Você quer que isso seja diferente? Você quer aceitar o convite de Jesus que te convida a se assentar e ceiar com Ele? Então peça para Jesus te ajudar a eliminar impiedosamente a pressa da sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Deus. Pai, o Senhor sabe, Deus, como é difícil, Senhor Deus. O Senhor sabe como é difícil desacelerar, o Senhor sabe como é difícil descansar em Ti. Mas nessa noite, Deus, nós queremos tomar caminhos diferentes. Nós queremos deixar de rumar os rumos que a pressa tem nos levado e nos direcionarmos ao lugar de confiança, ao lugar de entrega e ao lugar de plena satisfação em Tua presença, Pai. Ensina-nos, Deus, a entender que o Senhor é suficiente. Ensina-nos a entender, Deus, que o Senhor estabeleceu uma cadência em nossas vidas e que essa cadência é suficiente para que nós possamos viver. Nos ensina a entender, ó Deus, que nós não precisamos extrapolar os nossos limites e nem os seus limites, ó Deus, para fazer as coisas, para estabelecer o nosso valor diante dos outros. Ajuda-nos a entender, Deus, que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que o Senhor diz que nós somos. E o Senhor diz que nós somos filhos amados. O Senhor diz que nós somos aceitos. O Senhor diz que nós somos amados. O Senhor diz que nós somos agraciados. O Senhor diz que nós somos salvos. Que o nosso valor esteja nessas coisas e não naquilo que nós podemos fazer para os outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a desacelerar. Ajuda-nos, Deus, a descansar. Ajuda-nos, Deus, a encontrar, ó Deus, descanso, alívio na Tua presença, Pai. É o que nós pedimos essa noite, Deus, em nome de Jesus.